o comportamental do Piastri me parece inquestionável. Por qualquer um. Você não precisa gostar do Piastri, você não precisa saber nada. E o comportamental... Você pode até não gostar do estilo, mas não dá pra criticar. Não dá pra criticar. Você pode falar, não, é muito conservador, ou é muito cabelinho muito Caxias. do Playmobil. Enfim, você pode usar o termo que você quiser e tá tudo certo. No final do dia, a gente vai... Cada um tem a sua opinião. Sim. Mas é difícil você questionar. Você não concorda, mas questionar que o comportamento é ruim... Não dá. Não dá. Não dá. Agora, tem outros plataformas, inclusive o meu super ídolo Hamilton, que você já pode questionar alguns comportamentos. Ele tá pensando que ali é uma passarela da Fashion Week ou ele tá chegando para trabalhar num final de semana de Fórmula 1? Sim. Né? Então, assim, tô olhando outro. E por que eu falo isso do comportamental? Porque eu acho que o Lando também tá passando por um momento comportamental de um status que talvez não seja o ideal, na minha humilde opinião. Né? Então, eu já estou dando mais parte comportamental, que tem uma correlação com a mental, te respondendo, Eric, pró-Piastri nesse momento. E quando você está vendo a virada do cara, isso também é igual quando você leva o adversário para as cordas, né? Nós estamos lutando boxe. Você me dá um jab, um gancho, mas eu vou te levar para as cordas. Eu estou num momento melhor na luta. E você acabou de me dar 2 porradas, mas eu estou nesse momento melhor. Mas a ressalva que eu faço é que já o ano passado tivemos uma fase do campeonato que parecia que o Piastri... agora eu vou mostrar que sou eu, Piastri. Esquece. E o Lando reverteu isso. No braço. No braço, na raça. Independente do comportamental extra-pista, ou extra-campo, ou do corte do cabelo, ou da roupa que chega no final de semana de Fórmula 1. Ferida no nariz, meio de ressaca. Já Exato. aconteceu aqui no Brasil. Então, mas independente disso tudo, o cara foi lá e reverteu. Sim. Né? E talvez, na minha opinião, de novo, acho que se a McLaren tivesse trabalhado mais pró-Lando, talvez o campeonato pudesse ter sido um pouco mais disputado, um pouco mais interessante para o telespectador que não quer ver ele acabar antes. Né? Sim. Ninguém quer ver o campeonato acabar antes. A gente quer ver pelo menos 2 pilotos chegando na última corrida do ano, de 2 equipes diferentes, de preferência, disputando um título. Isso é o mais legal para nós. E o mais legal para o esporte. Sim. Né? Mas nem sempre é assim. Aliás, poucas vezes é assim na Fórmula 1. Né? Raramente é assim, tratando-se de Fórmula 1, por todo o desenvolvimento de projeto, de carro, etc., para aqueles que sabem o que é um campeonato de Fórmula 1. Diferentemente da minha vida, que é muito mais legal do que isso. Porque isso muda mesmo quando você tem monotipo, monoprojeto e tal, é muito diferente. Então eu acho que, te respondendo, esta fotografia após 5 corridas, vamos fazer aposta? Eu vou colocar no Piastri. Mas eu não descarto o Lando, não. Talvez eu coloque algum dinheiro garantindo ali, porque ele reverteu. E ele pode reverter pela qualidade que tem. Acho que isso também tem a ver com o histórico de vida. Talvez a necessidade de fome do Lando Norris, ao longo da sua vida, foi muito menor do que a do Piastri. Fome de necessidade de vencer. Necessidade de ter que picotar o cartão toda hora. O Lando Norris, desde que correu de Fórmula 4 com um menino que eu aconselhava na época, o Rafael Martins, todo mundo já sabia que ia chegar na Fórmula 1. O Rafa que tá na Stock hoje. Tá na Stock hoje ali, que tá nos bastidores e tudo, que vai de Stock Light agora esse ano. Ele correu junto, né? Estrearam junto de Fórmula 4 inglesa e todo mundo sabia que ele ia chegar. Já estava desenhado. Então, assim, o Piastri, por sua vez, se não picotasse o Fórmula 4, o Fórmula 3, o Fórmula 2, não teria chegado. Né? Porque não tinha todo esse esquema, esse aparato que sustentaria a chegada. E acontece muito isso, ou acontece, talvez não muito, mas acontece. Mas eu acho que vai ser interessante. Só que um alerta que eu faço: se a McLaren não se posicionar e não trabalhar direito em algum momento e não tiver foco, eles vão perder para o Verstappen. É isso que eu ia perguntar. E o Verstappen? Eles vão perder para o Verstappen. Eles vão perder, porque ali é um cara que, de novo, a gente pode dizer se foi questionável ou não a punição desse final de semana. Eu acho que ela não é questionável. Eu acho que o Verstappen já mereceria ter 10 punições dessa no histórico dele. Eu, particularmente. Mas se estão deixando, ele faz, né? Então, mas é uma hora precisa frear. Né? Eu vou lembrar, acho que de 21 ou 20 em Red Bull Ring, ele faz isso, ele joga o Leclerc para fora na 1. 19. 19? É pré-pandemia? Eu achava que era pandemia. Enfim, mas ele joga o Leclerc para fora na 1. Isso. Totalmente. Foi pior do que ele fez hoje. Sim. Do que ele fez domingo, desculpa. Sim.
esse final de semana. E lá ele não foi punido. Então que momento era aquele? Ele tava jogando em casa. Então que momento era aquele? Então não pode ter momento, não pode ter jogo em casa. O que precisa ter são regras claras. Sim. A FIA precisa saber o que está fazendo e os comissários precisam saber o que estão fazendo. Desde que você tenha uma cartilha muito clara. O que eu vejo é que às vezes a cartilha não é clara. E deixar para a subjetividade de um colegiado de nós 3 comissários... Que muda de corrida para corrida. Que muda às vezes. Você puniria o Verstappen? Eu puniria. Eu Você puniria do jeito que foi feito. Do jeito que foi 5 feito. segundos. Do jeito Não que foi 10 feito. e 5 nem segundos. Então nós chegamos aqui a um consenso. Mas é raro num colegiado de comissários. Sim. É raríssimo. Em qualquer categoria do mundo inteiro e também na Fórmula 1. É raro, até porque eu tenho declarações do Felipe Jafone, que lá esteve muito tempo, né? Agora está lá o Henrique Bernoldi. A gente pode até perguntar como foi essa punição um dia para ele. Foi consenso? Todo mundo falou 5, 5, 5, 5. Né? Levanta a plaquinha, não sei como eles estão operando, põe no computador. Eu daria 5 segundos para não ter interferências terceiras. Mas eu acho que é justo e acho que foi injusto muitas vezes. Mas do outro lado vai ter também alguém que vai defender, dizer não, cara, mas o Piastri também tirou o espaço dele. Vai ter quem vai defender. De fato, tirou. De fato, porque o meu último final de semana de competição foi em Londrina de NASCAR. Tive uma corrida no sábado de um jeito, a corrida do domingo do outro jeito, uma punição de uma forma, uma não punição da outra. Sempre é questionável. O piloto sempre tem essa opinião dele e tem o direito de olhar o lado dele. Porque o Max com certeza está falando, nem posso declarar nada sobre isso, porque senão tomar multa. Né? Não pode falar, porque provavelmente no contrato com o Liberty XPTO lá, se você falar alguma coisa, toma multa. E me parece que ele está numa fase assim, vamos seguir mais um pouco. E acho que ele até sabe assim, eu só tenho uma chance nesse campeonato, é eles se matarem. Porque se depender do carro, Se por depender mais do- genial que seja... Por mais que a gente reinvente aqui e tal, acho que ele já não está enxergando tanto o processo da onde eles vão tirar força, né, para poder chegar no que você acha que patamar. vai levar o Verstappen aí nesse bafafá todo de eventualmente sair e tudo mais, da Red Bull, no caso? Cara, um cara como esse Max Verstappen, E se você acha que ele tá no nível robô, eu acho como que tá. Hamilton, independentemente de ser Não, melhor eu ou acho não? que tá. Eu acho que tá. Quer dizer, eu tenho certeza que tá pelos números e pelo que ele faz. Eu acho absurdo. Absurdo. O que ele fez nas últimas 2 classificações do GP do Eu acho Japão. que tá. Eu acho que é questionável. Eu acho que 10 de 10 vão ter que dizer que sim. Independente de não concordar muitas vezes com o comportamento. Como eu disse, ele tomou 5 segundos e 10 outras vezes ele teria que ter tomado 5 segundos. É a culpa do comissário, Mas como é isso- culpa do juiz que não dá Isso aí, cartão pro isso aí, jogador. exatamente. Ele tá fazendo, você falou. Mas eu acho que ele tá nesse nível aí, talvez, quem sabe, até no nível superior ao que o Hamilton tenha atingido. Mas não sei o que ele vai tomar decisão, porque agora tem essa história da paternidade chegando, tem aquela história, ficar correndo depois desses números para não ganhar, eu não vou ser competitivo, meu carro de 26, será que eu ainda vou descer mais um degrau na escala de equipes? Porque ao invés de estar brigando ali para ser terceiro, segundo ou primeiro, eventualmente, ele vai estar brigando para ser quinto ou sexto, ou eventualmente um quarto. Nem nos pódios eu vou frequentar. É duro. É duro para um cara com essa mente, né? Com esse perfil. Tanto que a última é que talvez ele tire um ano sabático. Cara, ano sabático, na idade que ele tá, também cabe ainda, na minha opinião. E ele tem o poder de barganha no mercado de pilotos que ninguém tem. Ele pode correr de várias outras coisas, porque ele é um cara que gosta muito, né? Todas as GT. informações que nós temos, ele tem carro de tudo que é tipo e está sempre em atividade. Mas eu acho que se aparecer uma oportunidade te respondendo, e se ele achar que o negócio vai ser competitivo, ele vai. É que assim, as oportunidades quais são? Aston Hoje, Martin, ou ficar onde ele está. talvez a Mercedes, fala-se que o Russell tem contrato renovado, mas não sei se eles abririam mão Mas do tem as Antonelli. cláusulas, né? Ele mesmo falou, mas puta. Se você fosse o Max hoje, você decidiu sair da Red Bull, supondo que ele tenha decidido isso pro ano que vem, você, do ponto de vista técnico-desportivo, apostaria mais na Mercedes ou na Aston Honda Newey? Porque a gente tem que considerar O que não é a pacote. Aston Martin que tá aí, né? Sim, sim. Aston Martin hoje talvez seja o segundo pior carro, terceiro. Cara, é uma boa pergunta, aliás, excelente. Porque se fosse para olhar o Max da maneira que ele se vê e tudo, eu falaria assim, cara, eu posso ir na Mercedes que está mais pronta para vencer, talvez. E tanto faz quem vai ser meu companheiro. Se vai continuar o Russell, se vai ser o Antonelli, eu vou destruir ele mesmo. Então, tanto faz. Mas conhecendo ele e olhando o histórico que ele tem com o Newey, pode ser que pese mais falar, cara, me mostra um pouco mais disso aí, me abre um pouquinho mais esse plano todo aí.
temos dinheiro, temos investimento, temos as coisas, temos, talvez eu iria nesse aí. Porque eu acho que a médio e longo prazo pode fazer mais sentido e provavelmente ele vai ganhar mais dinheiro. Já se fala até em participação e tudo, porque quando há umas fumacinhas pode haver um foco, né? Então talvez ele vai ganhar muito mais dinheiro também. Não muda? Você mesmo falou e a gente concordou aqui que dinheiro sempre é dinheiro. Né? É bom, não aceita desaforo. Dinheiro é sempre dinheiro.